Olá, meus amores, tudo bem? Amores em geral. É, como eu havia prometido, eu iria gravar um vídeo relatando o que vem acontecendo durante já 50 dias. É, eu passei por um ataque espiritual muito grande, muito forte. Não, a vida da pessoa que confia em Deus, que é crente, ele também passa por muitas batalhas, muitas, nossa, são muitas. Mas Deus é quem nos dá a vitória. E seguindo firmes com Cristo, a gente vai longe, né? Cá estou eu. Graças a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor sempre. Eu há 45 dias, vamos colocar assim, né? Faz quase uma semana, quase 8 dias que eu voltei do Mato Grosso. Eu tive uma visão pela madrugada de uma pessoa fazendo magia negra para mim. Não vou revelar o nome dessa pessoa, eu sei quem é, e mas vou divulgar as iniciais MFSS, e essa pessoa ela é bastante conhecida e devido ela ter, eu vou dizer assim que uma certa inveja, né? Do meu jeito, do jeito que a minha família é abençoada, graças a Deus, porque eles têm alguém que intercede por eles, né? E eles também intercedem por mim. E Jesus Cristo é o maior mediador que existe entre o homem e Deus, entre a mulher e Deus, entre a criatura e o Criador, o filho e a filha, o filho, a filha e o pai. De momento, eu comecei a passar mal, muito mal. Passar mal, era muita tontura, era muita vertigem e algo assim surreal, como eu nunca havia passado. Mas nem na cadeira motorizada eu não conseguia ficar. Então aí eu cheguei, contei pro meu esposo o que eu havia visto e ele disse: apenas ora por essa pessoa, pela vida dessa pessoa. Então eu comecei a orar. E nesse intervalo eu tive uma outra visão. É como se eu estivesse fora daqui do estado de Rondônia, fora daqui de Porto Velho, viajando. Eu ainda não, já havia comentado que eu pretendia viajar, mas não tinha data ainda decidida. Então o meu esposo ele saiu, que eu pretendia viajar no mês de março. Então ele saiu e inexplicavelmente, como ele me disse, ele passou ali perto da rodoviária. Ele sentiu fortemente de fazer reserva de 2 passagens para o Mato Grosso. Então ele foi lá, fez a reserva, e quando ele chegou, ele disse: amor, eu fiz 2 reservas, tô com tanta saudade da nossa filha, da Maju. Vamos logo apressar logo, antecipar logo essa
essa viagem? Aí eu disse, mas eu queria ir próximo do meu aniversário. Ele disse, não, mas eu já fiz essa reserva. Aí eu disse, tudo bem. Ainda bem que as malas já estão prontas, né? Aí, antes da viagem, eu tive uma outra visão. E escutava uma voz muito forte falando comigo. Vai até aquele estado que eu te mostrei e chama aquele povo ao arrependimento. Aí eu acordei e disse, Senhor, essa missão para mim. Eu disse, Senhor, eu já passei várias vezes pelo estado do Mato Grosso, Cuiabá, mas nunca fiquei dias. E eu tô tão debilitada. Aí voltei a dormir novamente. Aí novamente ouviu uma voz. Te darei forças. Guiarei teus passos. Iluminarei o teu caminho. Te darei livramento. Aí eu acordei de novo. E aí eu disse, chamei meu esposo, Salles, nós vamos essa viagem. E aí chegou o dia da viagem, aí ele disse, olha, você vai ter que se hidratar bastante. E porque são 28 horas de viagem, 24 a 28 horas de viagem no máximo. E para você poder fazer essa missão. Aí eu disse, tudo bem. Aí ele, mas tem um porém. Eu disse, qual? Ele disse, você não vai poder dormir. Aí eu disse, não vou poder dormir. Ele disse, não, porque no ônibus não tem como conectar o cabo USB do CPAP. Só tem para celular. Aí eu disse, tudo bem, então vamos planejar o seguinte, eu não tomo o remédio para dormir e horas antes da viagem eu durmo, tomo um comprimido, durmo e à noite eu não durmo. E assim foi, a gente viajou pela parte da tarde e quando foi à noite eu não dormi. Já pela manhãzinha, amanhecendo o dia, eu perguntei, chamei ele dormiu. E chamei ele, aí ele disse, oi amor, eu disse, são quantas horas agora? Ele disse, são 6 horas da manhã. Aí eu disse, eu não consegui nem cochilar. Aí ele disse, que bom, porque se você dormisse, já sabe, né, o que aconteceria. Eu disse, tudo bem, sou ciente. Aí chegamos ao Mato Grosso. Aí quando foi por volta das 10h30 da manhã do dia seguinte. E lá a gente fica num restaurante, que é fonte de apoio lá para os ônibus que vão para Cuiabá, para outros estados. Brasília, São Paulo, Goiânia, Mato Grosso do Sul também. E aí é uma rede de apoio. Então ficamos lá. E sem meia hora mais ou menos foi um Uber nos buscar. Que a minha filha ela tá morando e trabalhando em Mirassol.
Mirassol do Oeste. Aí 30 minutos de carro. E aí chegamos e ela estava pro trabalho ainda. E quando ela chegou, conversou comigo. Aí ela estava me contando como era a cidade. Disse, mãezinha, eu vou retornar ao trabalho, vim só me dar um beijo na senhora, tomar a bênção. E à noite, quando eu retornar, a gente conversa. Tá tudo bem. E aí eu comecei a, a pesquisar sobre a cidade e vi que lá o pessoal são muito devotos, né? E aí eu fiquei de Senhor, como é que eu vou entregar esta mensagem? Aí fiquei preocupada com aquilo. Como é que eu vou fazer isso? Mas missão é missão. Eu perguntei da minha filha se tinha alguma igreja da Assembleia de Deus por perto. Aí ela disse, mãe, não tem, tem em Batista. Aí eu fui na Batista. Era uma noite de domingo, eu fui. Mas eu senti que não era ali. Então, na antiga casa onde a minha filha estava morando, eu senti uma energia muito ruim. E comentei com ela. Ela disse, mãe, eu também sinto uma energia tão ruim aqui nessa casa, desde quando eu me mudei, que tem noite que eu não consigo dormir e vou trabalhar cansada. E geralmente à noite eu ouvia muitas corujas. Já tá sentindo barulho de muitas corujas. E a minha netinha, ela se atracava comigo. Ela dizia, vovó, tenho medo. Eu disse, de quê, Maju? De coruja. Aí eu disse, calma. Aí eu disse, minha filha, quando foi à noite, ao dormir, eu escutei novamente outra voz. Mudem-se, mudem-se, mudem-se. Aí eu me espantei. Aí pela manhã, antes dela ir para o trabalho, eu orei, eu disse, minha filha, eu ouvi uma voz fortemente pedindo que a gente se mudasse daqui. Ela disse, mãe, eu já estava no meu plano mesmo de mudar daqui. Primeiro que eu tenho pavor de morar aqui, porque pra cá vem muitas corujas e fica perto dessa subestação de energia elétrica aqui. E eu temo muito. Ainda hoje vou sair à procura de uma casa pra gente mudar daqui. Ainda bem que a senhora veio confirmar meu pensamento. Aí ela começou a procurar junto com o Salles, até que encontraram uma casa, graças a Deus bem localizada. E aí mudamos de lá. E nessa nova moradia, eu senti boas energias. Mesmo sentindo boas energias, eu orei em cada cômodo ali, a gente orou, se reuniu, orou para abençoar novo lar, nova moradia. E perguntei da vizinha dela se tinha alguma igreja lá perto. Ela disse, olha, não tenho conhecimento. Aí eu disse, tudo bem. Aí o Salles saiu, foi no supermercado comprar algumas coisas e no que ele retorna, ele vê a placa de uma Assembleia de Deus, Ministério de Madureira.
né? E aí ele encostou lá e conversou com um obreiro, dos obreiros, perguntou a noite de culto, eles falaram. E aí lá a gente foi. Aí disseram que estava tendo um avivamento no congresso de jovens no dia seguinte, se eu poderia ir. Disse, olha, posso. Até estou aqui numa missão, mas estou ainda na direção de Deus ainda. Do que eu devo fazer. E aí fui no avivamento, no congresso que estava tendo. E chegando lá, Salles falou que tinha muita gente, era impossível chegar até o palco. Então eu falei, disse, chama um dos organizadores e disse que eu tenho uma palavra para entregar. E aí ele chamou e eu entreguei a palavra e ele também repassou a palavra. Então eu fiz aquilo que Deus ordenou. Não totalmente do jeito que foi direcionado, mas eu fui lá e fiz. Né? Tem que ter coragem para fazer isso, muita fé, muita confiança em Deus também. E ao retornar, desde o dia que nós chegamos lá, porque Deus já me deu uma visão de alguns estados onde as terras não vão ser mais frutíferas. Vão passar por um período de seca, de estiagem. Vai ser escassa a alimentação. Muitas coisas que eu vejo, eu não fico só comigo, mas recai sobre mim. Porque a pessoa, quando a gente ora, que Deus mostra as coisas, a gente vai falar, a gente é taxado de um monte de coisa. Então, eu tomei a decisão de não me calar mais. Tive visão, vi, estou falando, estou espalhando. Não ligo mais para que os pensamentos alheios. Eu vou fazendo aquilo que é designado por Deus, para que eu repasse. E alertando, né? Alertando. Porque nós temos que ser muito fortes pelo que ainda vem por aí. A tribulação a gente está vivenciando a cada dia já. Só que o cerco está se fechando cada vez mais. Isso é profético, é bíblico. Mas tem outras visões também que Deus vai repassando para a gente ir dando um alerta para as pessoas. Com relação à saúde, com relação ao tempo, né? Os cuidados deve ter. E eu sou essa pessoa. As minhas limitações, elas não me impedem de eu falar do amor de Deus, falar de Jesus, falar que Jesus está voltando, chamar o povo ao arrependimento e que o amor de Deus é bom, que Deus é amor, que Deus é fiel, mas que Deus é justiça também.
Então, a gente tem que estar com as nossas contas sempre em dias, porque o grande dia vem. O grande dia vem e a gente tem que estar preparado espiritualmente, mentalmente, para tudo isso, né? São coisas naturais, são causas naturais, são causas sobrenaturais e são casuais, ou seja, causadas pela própria humanidade, pelo próprio homem. E essas que são causadas pelo homem são as mais destrutivas. São as mais destrutivas. Porque o homem, ele quer sempre brincar de Deus. Mas Deus é maior. E o homem é criatura de Deus. Foi criado por Deus. Eu não acredito na evolução e na filosofia de Darwin. De jeito nenhum. Meu DNA é de adorador e de adorador de Cristo. Então, não desmerecendo quem acredite de jeito nenhum. Pelo contrário, respeito. Respeito muito. Porque Deus é dono da ciência também, de toda a sabedoria. E todo ser que existe no universo, todo astro, foram criados por Ele, né? E já faltando uns 5 dias para mim vir, eu tive outra visão. Eu vi 7 seres celestiais. E esses 7 seres celestiais olhavam para mim. E naquele momento, eles colocavam, caía sobre mim, tipo uma redoma, um círculo de vidro. Eu não sei nem como descrever aquilo. Eu sei que acima tinha um arco-íris. Tinha um arco-íris. E de dentro daquele círculo, eu via eles se comunicando, um olhando para o outro. E quando eu elevava meus olhos para acima daquele círculo, que via o arco-íris, estava escrito em hebraico: tenho aliança contigo. E caía fogo, bola de fogo e de gelo, como se fosse pedaço de gelo do céu ao mesmo tempo. E eu dentro daquela redoma, nada daquilo me atingia. Então eu acordei, orei e agradeci. E durante a minha estadia lá no Mato Grosso, principalmente lá em Mirassol, não teve uma tarde que não chovesse. E no dia que eu cheguei, choveu. E a minha filha tinha dito: mãe, fazia dias que não chovia. Senhora, acho que a senhora trouxe a chuva lá de Rondônia. Eu disse: minha filha, Rondônia tá um sol quente também, terrível. Tô dando glória a Deus de ter vindo e ter esse clima aqui tão agradável para mim. Porque todo mundo diz que lá é muito quente, muito quente. Mas Deus é misericordioso para com os servos dele. Para com todos nós, né? E na minha volta fez um calor tremendo pela manhã.
Aí disse, meu Deus do céu, na minha saída daqui eu vou nessa agonia de calor. E aí, tenha misericórdia, Senhor, que o meu coração estava com uma palpitação, uma arritmia muito grande. E não era de ansiedade por causa de viagem, nem por nada, era o calor mesmo, sabe? Porque quem tem esclerose múltipla, tem gente que se acostuma com, não tem problema assim com o frio e tem problema com o calor. Eu tenho problema com o frio e com o calor. O calor porque torna meu coração acelerado, né? Muito, nossa, fica para parar. E com o frio, ele também fica do mesmo jeito. Tanto no calor e no frio, as dores são intensas e o cansaço também é intenso. Então eu tenho sempre que estar me hidratando, comendo fruta que contém líquidos e água, bastante água. E no dia que eu retornei, pela tarde, estava eu sentada lá, aguardando o ônibus chegar, às 14 horas. Aí deu 14h30, o ônibus não chegou. Salles foi lá, estava eu e minha mãe e o meu esposo. Ele foi lá na agência, ele perguntou, disse, olha, o ônibus vai atrasar. A moça falou, vai atrasar. Aí só falou isso. Aí deu 16 horas e o ônibus não apareceu. Ele foi lá novamente perguntar. E aí começou a chover. Mas aquela tempestade, sabe? Que deu medo. E eu só escutava o barulho do vento. E aí eu disse, misericórdia, Jesus. Pediu refrigério, mas não, para destruir o teto que está sobre a minha cabeça. Gente, eu tô rindo, mas é sério, o caso é sério. E ele foi lá e a moça disse, Senhor, o ônibus atrasou porque furou o pneu no lugar chamado Caramujo. E devido à chuva agora, o socorro vai demorar. Então está previsto para o ônibus chegar só às 18 horas. Aí lá ficamos nós. Tipo, se vai chegar só às 18 horas, eu vou aproveitar e vou tomar um banho. Eu já tinha tomado banho na casa da minha filha, mas quando chegou lá, calor cruel, o ar-condicionado não estava dando conta não, lá do restaurante. E aí aquele calor, eu vou tomar, daqui dessa chuvinha eu vou tomar um banho. Aí convidei o Salles para ir comigo até o banheiro. Aí banheiro feminino, outra dificuldade tão grande que o deficiente cadeirante encontra, ou visual, ou auditivo, qualquer pessoa que tenha algum tipo de deficiência. São os banheiros. Tem uns que são adaptados, tem outros que são adaptados, mas não tem manutenção. E aí, e outros, não os banheiros femininos não é permitido a entrada da mulher cadeirante junto com seu esposo. Aí fica difícil, muito difícil. Alguns têm compreensão, outros não têm. Então, ele pediu licença para ficar lá
Aí várias mulheres reclamando, porque isso, porque aquilo. Aí eu disse, amor, faz o seguinte, só me coloca lá dentro do banheiro e o resto eu vou me virando. E ele me colocou. E na hora que eu fui abrir o chuveiro, gente do céu, deu um choque na minha mão. Ainda bem que eu estava sentada na cadeira. Retirei as almofadas. Eu pedi para que ele retirasse as almofadas, colocasse dentro de uma sacola plástica e para que eu pudesse sentar na cadeira. Porque não tem cadeira de banho, né? Tipo, eu tomar na cadeira mesmo. E o apoio, o assento da cadeira, qualquer ventinho ele seca. O negócio é não molhar essa almofada. E aí, e como ela vinha embaixo mesmo, né, no ônibus, no bagageiro, não ia ter problema. Aí, deu um choque. E a água quente. Pensa numa água quente. Eu disse, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Eu grito por socorro. E eu já estava despida. Aí eu comecei a estar orando. Senhor, manda alguém vir aqui desse banheiro. Aí foi quando chegou uma senhora. E eu até me emociono lembrar disso. E ela bateu. Acho que ela passou e percebeu que a água estava quente. E eu estava lá orando. Aí ela bateu na porta. Precisa de ajuda? Aí eu disse, preciso. Aí ela, você consegue abrir a porta? Aí eu disse, a porta está aberta. Aí ela, o que aconteceu? E eu disse, o chuveiro, eu acho que é elétrico. E deu choque na minha mão. Aí ela disse, deixa eu só puxar você um pouquinho. E aqui é a sua cadeira. E vou colocar, vou regular ele aqui. Eu disse, não. Disse, você faz o seguinte. Você vai lá, chama uma mulher, que seja atendente daqui, para ela desligar esse chuveiro e me coloque em outro chuveiro. Aí ela disse, tá certo, eu vou lá. Aí ela foi lá, chamou a moça gentilmente veio. E aí, disse, realmente tá dando choque mesmo. Aí desligou lá o chuveiro. Eu disse, mas eu preciso tomar meu banho, que eu já estou despida. Ela disse, não, a gente vai me recolocar em outro chuveiro. Aí me colocaram em outro chuveiro, tomei meu banho. E aí eu disse, você faz um favorzinho pra mim? Daqui a 20 minutinhos você chama o meu esposo, ele tá lá fora. É só você chamar por Salles, que ele já vai saber que é ele. Aí ela disse, tudo bem. Aí passou 20 minutos, passou meia hora. Nada. Disse, gente do céu, o que aconteceu? E aí o Salles chegou, bateu, chamou, perguntou se ele podia entrar no banheiro, adentrar lá no banheiro. Aí eu gritei, corre aqui, amor. Aí ele
Foi. Ele disse, ué, eu tinha te colocado no outro banheiro, você já tá nesse daqui. Você ficou assustado? Aí eu disse, aquele lá tava dando choque, a moça veio. Ele disse, aconteceu tudo isso? Ele disse, aconteceu. Ele disse, da próxima vez, dando que der, mas eu vou ter que ficar no banheiro. Pelo menos na porta do banheiro te esperando. Porque isso não tá certo. Aí ele se estressa logo. Aí disse, calma, calma, já passou, já passou. Só me ajuda aqui a me colocar a roupa. E vamos lá pra frente aguardar o ônibus. Aí fui. Aí cheguei lá fora. Era um frio. Mas pensa no frio. Eu disse, meu Deus. E aí, com 40 minutos mais ou menos, o ônibus chegou. A gente embarcou. Veio embora. Só que eu vim de lá assim, reenergizada, como eu digo logo, né? Energia boa. E pronta para espiritualmente e mentalmente para enfrentar qualquer batalha. Que a gente não vive só de oração, né? A gente tem que estar preparado, mas sempre se baseando pela palavra, sendo guiado por Deus. E graças a Deus eu voltei ativa. A gente quando adoece, a gente fica com medo de muita coisa. E uma delas é de morrer. De morrer. Outros ficam ansiosos. Outros ficam deprimidos. Outros são rejeitados. E outros desistem, se entregam de vez. Eu optei por me cuidar, por me aceitar, por me acolher, por me sentir acolhida por Deus, por iniciar um tratamento, né, que mantém meu quadro de saúde estável. E assim eu vou seguindo, né? Precisar viajar e eu estiver me sentindo bem, eu viajo. Se eu estiver me sentindo bem, for convidada para participar de um evento, eu vou. À igreja também vou. E graças a Deus, onde eu vou, eu sou bem recebida, sou bem-vinda. Essa pessoa sou eu. E não faço acepção de pessoas, não sou pessoa preconceituosa, de forma alguma. Pelo contrário, eu luto muito pelas pessoas, pelo bem-estar das pessoas e pelo meu bem-estar também, pela qualidade de vida que a gente merece, né? E quando eu estava lá, a minha preocupação maior era pelo recebimento da medicação que eu uso mensalmente para esclerose múltipla e outras raras, que agora é entregue pelo correio. Batalhei muito junto com outros colegas para que isso acontecesse, porque às vezes a pessoa não tinha o dinheiro para pegar o ônibus ou qualquer condução, ou não tinha condução ou condição física de se dirigir até a farmácia de alto custo para retirar a medicação de lá. E aí a medicação retornava para o Ministério da Saúde.
e a pessoa ficava sem o tratamento. Então, sendo entregue pelo correio, não tem erro, né? E se tiver erro, é do correio e não do governo. Então, mas tem um porém, que se a pessoa não estiver em casa, a medicação retorna do mesmo jeito. Mas melhorou um lado e ficou essa brecha, né? Mas graças a Deus que o meu genro estava em casa, ele estava de saída para o trabalho e aí os correios chegou, porque estava previsto para receber no dia 22 e a minha passagem já estava retirada para o dia 18. Então eu calculei, dia 22 já estou em casa. Mas a medicação chegou no dia 15. Ou seja, tipo uma pegadinha, né? E aí eu disse, como? Se no papel, o meu esposo questionou até, no papel tá pro dia 22 e resolveram levar dia 15. Aí eu pensei, pois é, e se o meu genro não tivesse em casa, né? Até nisso, que Deus ele cuida de cada detalhe na vida da gente. Cada detalhe. Então ele passou uma mensagem para mim que ele havia recebido as medicações, os medicamentos, aliás. E eu dei glória a Deus. E agora eu fico com o meu coração descansado. Coração e a mente também, né? Que a gente se apega na fé da gente, mas tem os médicos, a medicina, os remédios para cuidar da gente também, né? E sou grata por tudo isso. Tenho outras missões ainda que irei fazer. E sou mulher de uma palavra só. Se eu disser eu vou, que eu vou, eu vou. Só Deus para me impedir mesmo. E se eu não estiver me sentindo bem, que nem todo dia eu tô bem. Ontem, por exemplo, eu não estava me sentindo bem. Mas a vida é desse jeito. A gente tem que estar sempre lutando para sobreviver. Muito obrigada pela atenção. Desculpa pelo vídeo prolongado, mas eu tinha que falar. Que Deus fortaleça cada um de vocês. A gente nunca deve brincar com Deus de maneira alguma, porque Deus não é menino. E a gente não deve também viver de meninice, né? A gente tem que tratar as coisas com seriedade, ser verdadeiro, ser franco, ser fiel, agir com fidelidade, porque Deus é fiel com a gente e cuida e guarda a vida de cada um de nós, certo? Muito obrigada, gratidão, Deus abençoe a cada um de vocês. Beijos.